Muito bem, estamos de volta para a lição de número 4, onde nós estamos falando do ministério de Estevão. Já abordamos o texto 1, agora a lição 4b, você tem que assistir a parte A, onde abordamos o texto 1, e a lição 4b, nós vamos abordar o texto 2 da nossa lição, fazer os exercícios e a revisão da prova do teste 2. Texto 2, o discurso de Estevão, Atos 7, verso 1 ao 53. Estevão revê a história de Israel. Todo estudante da Bíblia deveria ser capaz de explicar a recapitulação de Estevão. Separe um tempo para rever as passagens do Antigo Testamento que Estevão se refere. Nós pusemos um quadro aí para você para falar sobre 15 fatos históricos contados no discurso de Estevão. Primeiro, Estevão começa com Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia. Ele o chamou para deixar seus parentes e pais, sai da tua terra e da tua parentela, e Abraão obedeceu e deixou a terra dos caldeus babilônicos. Nós encontramos as referências bíblicas em Gênesis 11, 31, 12, verso 5, Neemias 9, 7 e Atos 7, 2 a 5. Segundo, Deus prometeu dar Canaã a Abraão e a sua semente. Primeiro, porém, ele seria escravo, a sua descendência seria escrava por 400 anos. Então, Deus puniria a nação que os escravizaria. Referências, Êxodo 1, verso 8 a 11, Êxodo 12, verso 40, Atos 7, 5 e 6 e Gálatas 3, 17. Vamos ao terceiro evento. A circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e Abraão. Gênesis 17, verso 9 e 14 e Atos 7, 8. O quarto, os descendentes de Abraão foram Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, que foram os avós dos judeus. Gênesis capítulo 21, verso 2 e 4, Gênesis 25, 26, Atos 7 e 8. Quinto evento. Os patriarcas tinham inveja de José. Eles o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele resgatou a José, deu-lhe sabedoria e o fez governar em todo o Egito. Gênesis 37, 41, 39 a 43, Atos 7, 9 e 10, são as referências. Sexto evento histórico. José se revelou a seus irmãos e os resgatou da fome, Jacó e toda a sua família. E foram cerca de 75 pessoas que desceram ao Egito. Gênesis 42 ao 46, Atos 7, 11 ao 14. Vamos ao sétimo evento histórico. O tempo de Deus para cumprir a sua promessa a Abraão se aproximava. O número de israelitas aumentou no Egito. Surgiu um novo rei que não conhecia José. Ele perseguiu os israelitas. Êxodo capítulo 1, verso 7 a 22, Atos 7, 17, 19. Oitavo evento histórico. Então Moisés nasceu e ficou escondido por 3 meses. Do lado de fora, a filha de Faraó o encontrou. Ela o criou como seu próprio filho. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso na fala e na ação. Êxodo 2, 1 a 10, Atos 7, 20 a 22. Nono evento histórico. Aos 40 anos, Moisés pensou que seu próprio povo reconheceria que Deus o estava usando para resgatá-lo, mas eles não o fizeram. Eles o rejeitaram como seu governante e juiz. Ele fugiu para Midian e lá Deus lhe deu 2 filhos. Êxodo 2, verso 11 ao 22, Atos 7, 23 a 29. Décimo evento histórico. Aos 80 anos, um anjo apareceu a Moisés na sarça ardente. Esse é o mesmo Moisés que os israelitas rejeitaram.
O próprio Deus enviou Moisés para ser governante e libertador do povo, Êxodo 10 e Atos 7, 30 a 36. 11º evento histórico. Moisés prometeu que Deus enviaria um profeta especial ao seu povo, Deuteronômio 18, 15 a 18, Atos 7, 37 a 38. 12º, os pais dos judeus se recusaram a obedecer a Moisés. Em vez disso, eles o rejeitaram e voltaram os seus corações para o Egito. Eles fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Êxodo 32, Atos 7, 39 a 41. 13º evento histórico. Deus os rejeitou. Ele os deixou para adorar seus ídolos. Além disso, ele prometeu enviá-los para a Babilônia, além da Babilônia. Amós 7, 5, 25 a 27, Atos 7, 42 a 43. 14º evento histórico. Os israelitas tinham a tenda no deserto. Essa tenda continha os mandamentos. Moisés fez a tenda segundo o modelo que Deus lhe deu, e a tenda permaneceu até o tempo de Davi. Êxodo 25, verso 8 ao 40, Atos 7, 44 e 45. E 15º evento, Davi desejava construir um lugar para Deus habitar, mas Salomão construiu o templo. Ainda assim, o Altíssimo não mora em casas construídas por humanos. O céu é o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Ele criou tudo. 1 Reis, capítulo 8, 17, 6, 1, 38, Isaías 66, 1 e 2, Atos 7, 46 a 50. Esses são os 15 eventos históricos do sermão de Estevão. Vamos lá. Deus pode usar leigos para fazer mudança. Parece que Estevão foi o primeiro crente a pregar na sinagoga. Os membros da sinagoga dos libertos o acusaram. Eles disseram que ele falava contra o templo e a lei, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Atos 6, 13. Por um outro lado, é claro que as falsas testemunhas mentiram sobre Estevão. Por outro lado, Estevão tinha ideias novas sobre o templo e sobre a lei. Estevão entendia a missão de Jesus melhor do que os próprios apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos, Deus ordenou os líderes, mas Estevão tinha mais discernimento que parece que todos os 12 apóstolos. Em Atos 3, vimos que os apóstolos ainda frequentavam os cultos do templo. Em Atos 21, 17 a 26, confirma isso. Os crentes de Jerusalém ainda viviam como se estivesse sobre a lei. Eles estavam circuncidando seus filhos e eles ainda estavam sacrificando animais da mesma forma, apesar que Cristo já havia sacrificado por eles. Ananias era um novo homem cheio do Espírito. Certamente ele vivia sobre a liderança da lei e era respeitado por todos os judeus em Damasco, Atos 22, 12. Hoje percebemos que Cristo foi o fim da lei, Romanos 10, verso 4. Temos também o livro de A Carta aos Hebreus, que deixa claro que o sacrifício no templo e os sacerdotes terrenos não são mais necessários. Mas no tempo de Estevão, a igreja de Jerusalém ainda não havia entendido completamente a obra de Cristo. Eles sabiam que ele era o Messias. Eles sabiam que ele morreu por nossos pecados, ressuscitou. Eles também sabiam que ele era o Salvador e Senhor, mas eles não viam claramente como Jesus se relacionava com Moisés. Então, eles simplesmente acrescentaram os ensinamentos de Jesus aos de Moisés.
Nem eles viram como Jesus se relacionava com os gentios. Por quê? O que os afastava, esses discernimentos? Seu modo de pensar. Passado estava controlando os seus pontos de vista. Eles haviam acreditado no templo e na lei por anos. Não foi fácil para eles pensarem de uma maneira nova. Quanto mais alguém faz uma coisa, mais difícil é para a pessoa ver uma forma melhor de fazer aquilo. Mas em outros momentos, a experiência é como um marco histórico atado ao pescoço de alguém. A experiência pode ser como uma prisão que prende uma pessoa no passado. A invenção da máquina de costura foi adiada por anos, porque eles tinham medo de que ela iria envenenar o solo. A experiência dá respostas de ontem para problemas de ontem, mas os melhores líderes unem pensamentos criativos para fatos atuais e de experiências passadas. Alguns chamam Estevão de o pai do livro dos Hebreus. Ele era um judeu de língua grega. Ele estava aberto à mudança. Ao contrário dos judeus hebreus, ele não tinha compromisso com a tradição. E assim, era mais fácil para ele ver o quadro geral. Estevão entendeu que o templo e a lei eram apenas temporários. Eram coisas que Jesus veio cumprir e mudar. O histórico de uma pessoa molda os seus valores. A igreja é mais rica porque inclui muitas línguas e culturas. Foram os judeus gregos, como Felipe, que assumiram a liderança no evangelismo transcultural. Era mais fácil para eles verem que o evangelho era para os gentios. Por quê? Porque eles não eram prisioneiros do passado. A influência grega os ensinara a pensar de novas maneiras. E daí? Precisamos ouvir aqueles que de origens diferentes das nossas. A igreja precisa de novos insights de muitas nações e denominações. Também precisamos dos insights de novos convertidos. Eles podem ter novas ideias sobre como fazer a obra de Deus. E essas ideias podem permitir até que a igreja se expanda. O velho precisa do novo e o novo precisa do velho. Todos precisamos um dos outros. A igreja é um corpo e, como tal, todas as partes têm um propósito. Às vezes, Deus traz novas ideias através de leigos, em vez de através dos líderes. Portanto, líderes piedosos são bons ouvintes. Os Maasai são uma tribo no Quênia. Eles têm grandes rebanhos de gado e vivem em lugares remotos. Quando a grama ou a água seca em um lugar, eles se movem para outro. Assim, há um provérbio africano que diz: os Maasai nunca vivem muito no mesmo lugar. Esse provérbio pode encorajar as pessoas a experimentar coisas, ideias novas. Deus trabalha também por meio da mudança. Estevão era cheio de sabedoria. Ele teceu sua mensagem na história de Israel. Dessa forma, ele deixou a história falar por ele. Seus inimigos pensavam que o templo e a lei eram permanentes. Eles acreditavam que essas coisas nunca iriam mudar. Então, Estevão deu 5 exemplos de Deus trabalhando através de mudanças. Primeiro, no princípio, Deus trabalhou por meio de homens como Adão, Abel, Enoque e Noé. Mas Deus mudou o seu método e decidiu começar uma nova nação através de um homem. Então, Deus se revelou a Abraão. Atos 7, 2 e 8. Ele o chamou para se mudar da Mesopotâmia
para a terra prometida. Abraão mudou de local. Assim, ele se tornou pai dos judeus. Essa foi uma grande mudança na vida de Abraão, na maneira também como Deus se relacionava com as pessoas. Continuando, Jacó e seus 12 filhos também mudaram de lugar. Atos 7, 9 a 16. Essa foi uma grande surpresa, mas Deus os ajudou a fazer a mudança. Era hora de outra mudança. Atos 7, 17 a 43. Moisés nasceu. Ele liderou os israelitas do Egito de volta a Canaã. Muitos israelitas reclamaram da mudança. A quarta mudança foi em relação à adoração. Os israelitas sacrificaram o cordeiro pascual. Agora era a hora do tabernáculo. Atos 7, 44 a 46. Esse tabernáculo era uma tenda, e essa tenda não era permanente, foi movida de um lugar para outro. Isso enfatizou que Deus muda de lugar. O templo foi o quinto exemplo de mudança de Estevão. Deus permitiu que Salomão construísse, Atos 7, verso 47. O templo não era a casa de Deus, era apenas um símbolo da sua presença, Atos 7, 48 a 50. Estevão usou essas 5 ilustrações para sugerir um ponto. Deus trabalha através da mudança. Ele mudou muitas coisas no passado. Estevão sugeriu que o templo e a lei não eram permanentes. Ele sugeriu que Deus poderia fazer mais mudanças. Que tipos de mudanças Deus quer fazer hoje? O Espírito deve ser aquele que nos conduz, mas consideremos as seguintes questões. A escola bíblica tem sempre que ser aos domingos? Pode ser outro dia? A igreja deveria fazer mais para alcançar as crianças? A igreja deve sempre se reunir dentro de um prédio? Os padrões de vestimenta ou cabelo santos mudam? Pregar um sermão é o melhor plano para todos os cultos? Existe outra maneira de leigos conhecerem o plano de Deus? Qual a melhor forma de alcançar vizinhos que não são cristãos? Estamos plantando igrejas o suficiente nas cidades? Como podemos ajudar nossos recém-saídos das graduações, teologia, a plantar igrejas? O tempo em aulas de escola bíblica deveria ser usado para discussões e palestras? Quais são os meios melhores de os crentes de diferentes culturas trabalharem juntos? Deveríamos ter mais tensões da escola bíblica? Deus permite que os crentes comam de todas as comidas? Existia alguma forma melhor de criar este livro? Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8, Tiago 1:17. Ele é o mesmo Deus, mas constantemente muda a forma como faz as coisas. Aqueles que temem a mudança, temem a forma como Deus faz as coisas. Que Ele nos deu graça para fazer perguntas e permitir novas ideias. Tente adicionar 10 questões às que você acabou de ler. Lembre-se, a verdade vai sobreviver ao questionamento. Deus é grande demais para ser limitado a um lugar só. O templo era, sim, um lugar especial. Jerusalém e o território de Israel eram lugares especiais, mas não eram os únicos lugares especiais para Deus. Deus derrama suas bênçãos em muitos lugares, e Deus é grande demais para ser limitado a um único lugar.
Estevão deu 4 exemplos para ilustrar essa verdade. Primeiro, o pai de Israel e os patriarcas foram abençoados fora da terra de Israel. Abraão foi chamado na Mesopotâmia. Esse foi o primeiro lugar onde conheceu Deus, e Deus deu a ele promessas antes que ele estivesse em Harã. Atos 7, 2-5. Da mesma forma, Deus estava com José no Egito. Atos 7, 9 e 10. Siquém era um lugar digno de enterrar Jacó e seus filhos. Atos 7, 15 e 16. Os judeus não crentes não apreciavam a forma agradável como Estevão falava de Siquém, pois era a capital de Samaria, e os judeus odiavam os samaritanos. De novo, Moisés esteve com Deus em Midian. Atos 7, 29-34. Estevão foi cuidadoso ao apontar que Deus deu a Moisés 2 filhos em Midian. Assim, Jerusalém e todo o território de Israel não são os únicos lugares de que Deus se agrada. Mesopotâmia, Egito, Siquém, Midian foram todos lugares especiais para Deus. A lei foi dada fora da terra de Israel. Moisés estava no deserto quando a recebeu. Atos 7, 38. O tabernáculo não foi construído em Jerusalém, e sim no deserto. Os judeus trouxeram-no quando foram para Canaã. Atos 7, versos 44 e 45. O templo era especial, mas não era a casa de Deus. Deus não morava lá. Estevão provou isso ao citar Isaías 66, verso 1. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Atos 7, 48-50. Em outras palavras, os humanos não podem construir uma casa para Deus. Não podemos dizer onde ele deve residir. O Criador cria o seu próprio lugar de habitação. Esses 4 exemplos enfatizam um ponto. Não é bom limitar Deus a um lugar. Deus é maior que o templo. Jerusalém, maior do que Jerusalém, maior do que Israel. Com isso, se aplica aos crentes de hoje. Por causa de uma coisa, deveríamos reconhecer que Deus ama pessoas em todos os lugares. Também não deveríamos limitar a presença de Deus unicamente ao prédio da igreja. A Bíblia ensina que devemos nos reunir, Hebreus 10, 25. Mas um prédio não é o único lugar para se encontrar com Deus. Crentes demais esperam para adorar a Deus, até que eles entrem em um prédio. Deus quer que o adoremos em todos os lugares. Ele nos convida a cantar, a orar durante a semana. Aqueles que buscam a Deus irão encontrá-lo normalmente fora dos prédios da igreja. Alguns crentes têm ideias estranhas. Eles são santos dentro dos limites físicos da igreja, mas fora dela, eles agem como se Deus não os ouvisse. Eles honram a Deus dentro da igreja, mas fora agem como se ele não os visse. Esses crentes são como os inimigos de Estevão. Eles limitam o lugar de Deus. Mas a adoração aceitável deve ser, sim, em espírito e em verdade. João 4, 23. Adorar a Deus inclui a tudo que fazemos. Romanos 12, verso 1 e 2. Crianças normalmente seguem o passo de seus pais.
Por que Estevão revê a história de Israel? Qual era o seu propósito? Seu propósito era mostrar um paralelo. Os líderes judeus trataram Jesus da mesma forma que alguns judeus do Antigo Testamento trataram os servos de Deus. Estevão falou dos líderes judeus. Vocês são como seus antepassados. Atos 7:51. Assim como os pais rejeitaram a Deus, os filhos rejeitaram a Deus. Vejamos uma pequena tabela onde Estevão enfatiza que a rejeição era um hábito dos alguns israelitas. Rejeição. Eles rejeitaram José, porque estava com ciúmes, mas Deus estava com ele e o fez governando todo o Egito. Atos 7:1-16. Eles rejeitaram a Moisés, a quem Deus enviou para ser o seu governante e libertador. Atos 7:17-39. Eles rejeitaram a Deus e voltaram para os ídolos. Portanto, Deus os rejeitou. Atos 7, versos 39-43. Eles rejeitaram o Espírito Santo. Atos 7:51. Eles rejeitaram a lei e os profetas. Atos 7:52-53. Eles rejeitaram a Jesus. Atos 7:52. E agora também rejeitavam a mensagem de Estevão. O grande tema do discurso de Estevão era a rejeição. Uma vez atrás de outra, judeus resistiram a Deus e seu Espírito. Quando pessoas continuam rejeitarem a Deus, seus corações se tornam endurecidos. Assim, eles não ouvem a voz de Deus claramente, nem o veem a verdade espiritual. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvidos, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo tornou-se insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender coração e se converter, e eu os curaria. Mateus 13, versos 14 e 15. Aqueles que rejeitaram a Deus se separaram da sua ajuda e bênção. Rebelião contra Deus é um caminho que leva diretamente para o julgamento. Já seria ruim o suficiente os pecados dos pais afetassem apenas eles mesmos. Mas os pais têm grande influência sobre seus filhos. Ana, a mãe de Samuel, o guiou no caminho de justiça. 1 Samuel, capítulo 2. Desde que Samuel era muito novo, ele guiou até Deus. E não foi um acidente que ele tenha servido a Deus todos os dias de sua vida. Em contraste disso, Herodias, mãe de Salomé, a guiou para longe de Deus, em direção ao pecado. Mateus 14. A mãe de Salomé causou a morte de João Batista. Não seria surpresa se Salomé continuasse o caminho para o inferno. É o único caminho no qual sua mãe a havia instruído. Alguns discutem sobre maldição hereditária, isso é, eles querem saber se os pecados de seus pais passam para os filhos. Com certeza, cada pessoa faz suas próprias escolhas. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Mas, todavia, o questionamento ainda permanece. Os pais passam seus pecados para os seus filhos? Não. Os pais não transferem pecado para os seus filhos. No entanto, normalmente as crianças seguem os passos de seus pais. Crianças, antes de serem grandes o suficiente para escolher o bem, imitam seus pais. Se o pai ou a mãe amaldiçoa, o filho amaldiçoará. Se o pai ou a mãe fumam ou se embebedam, seus filhos provavelmente vão fazer o mesmo. Na verdade, com frequência, os pais dão um passo, os filhos dão dois. Se o pai tratar a mãe com carinho,
o filho aprenderá a tratar a sua esposa assim. Crianças aprendem mais com exemplos do que com palavras. Um pai disse ao filho: faça o que eu digo e não o que eu faço. Mas isso é muito difícil para uma criança. Crianças olham, falam, andam e agem como seus pais. Se o pai ou a mãe não guiam seus filhos no caminho de Deus, quem irá? Assim, cada pai e mãe deve considerar isso. O destino das crianças está, em sua maioria, na mão de seus pais. As palavras de Estevão são normalmente verdadeiras sobre os filhos. Vocês são como os seus antepassados. Atos 7:51. Em Cristo temos liberdade completa do pecado e de toda a escravidão espiritual. Ainda assim, crentes devem depender do Espírito Santo para evitar seguir os exemplos ruins de pais não santos. Um pai e seu filho pequeno estavam subindo uma colina juntos. Eles chegaram a um lugar perigoso. O pai parou para considerar qual caminho a seguir. O garoto disse: escolha o melhor caminho, pai, estou seguindo você. Vamos ainda a Atos 7, 54, 60. Refletimos aquilo que vemos. Note o contraste entre Estevão e seus inimigos. Ele estava calmo, amável e cheio do Espírito. Seu rosto brilhava como o de um anjo. Seus inimigos estavam furiosos e cheios de ódios. Eles rangiam os dentes. O ranger dentes mostra emoção extrema, com desespero ou raiva. Lucas 13, verso 28, Jó 16, 9 e o Salmo 35, verso 6. Nesse caso, o ranger os dentes mostrava grande ódio. Da mesma forma, suas ações mostravam que eles o odiavam. Eles colocavam suas mãos sobre as orelhas para não ouvir a palavra. Eles o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. De muitas maneiras, a vida é um espelho. Ela reflete de volta para nós naquilo o que estamos focados. Quando outros são feios para nós, tendemos a encarar ou pensar neles. A resposta carnal é reagir àqueles que nos odeiam ou nos machucam. É normal espelhar para outros a forma como eles nos tratam, mas o Espírito ajudou Estevão a ignorar seus inimigos. Ele olhou para o céu. Essa é a chave para não pagar mal com o mal. Ouvi isso que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 43 a 45. Como devemos obedecer a Mateus 5, 44? Como devemos amar nossos inimigos? Como podemos orar por aqueles que nos atacam e perseguem? Estevão nos mostrou o caminho. Ele não se concentrou naqueles que o estavam machucando. Em vez disso, ele olhou para cima. Então, o amor de Deus fluiu através dele para os seus inimigos. Ele orou para que Deus os perdoasse. Atos 7, verso 60. Suas palavras nos lembram a de Jesus na cruz, Lucas 23, 34. Mark e Nel são crentes,
mas eles não gostam um do outro. Nel disse: ouvi dizer que a Nova Jerusalém tem 12 portões. Lá, e se eu vir um marque, entrando por um portão, sairei por outro. Com essa atitude, Ney pode nunca ver a Nova Jerusalém. Você está com fome de mais conhecimento? Você deseja conhecer os grandes e profundos segredos da palavra de Deus? Bom, mas há algo mais importante do que mais conhecimento. Você aprendeu o segredo de Estevão? Você precisa praticar o amor. Eu também. Aqueles que são rudes com você e comigo. Aprender essa lição é a mais importante do que adicionar um livro inteiro de conhecimento. 2 crentes conversavam. O mais novo, chamado Pedro, estava zangado com André. André não achava que tivesse feito algo errado. Ainda assim, ele pediu a Pedro que o perdoasse. Ele humildemente mostrou amor a Pedro. Pedro concordou e saiu. Imediatamente, ele começou a agir como se André tivesse se recusado a se arrepender. Pedro chamou vários outros crentes. Junto, eles foram à casa de André para criticá-lo e acusá-lo. Suas palavras ardiam como cordas de um chicote. A princípio, sentiu raiva. Ele pensou em muitas outras coisas para dizer, mas ele ficou ali sentado, orando em silêncio. Quando seu espírito olhou para cima, lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Suas palavras doíam. No entanto, ele sentiu que o Senhor não queria que ele se defendesse. Pedro era jovem, estava sob muito estresse. Depois de cerca de 1 hora, todos os crentes foram embora. André chorou por um tempo e continuou a orar por vários dias. Quando pensava nas palavras dele, sentia-se amargo e zangado. Mas quando ele orou, ele sentiu amor e paz. Com o tempo, Deus curou suas feridas. Nos meses seguintes, Deus condenou cada um dos outros crentes um por um. Eles foram até André e se arrependeram. André agradeceu a Deus por ajudá-los a imitar Estevão. São necessários 2 para lutar, e quando os crentes devolvem o mal com o mal, o dano pode afetar a muitos. Quando 2 touros brigam, a grama sofre. Deus usa problemas como fontes para bênçãos. O mal não é a vontade de Deus, mas ele permite que as pessoas escolham bem ou mal. O mal causa muitos problemas que não são da vontade de Deus. Ainda assim, Deus usa esses problemas para trazer o bem. Atos, capítulo 6, verso 8 a 3, dá 3 exemplos que mostram que as bênçãos vêm através do problema. A morte de Estevão foi o primeiro exemplo. Ele morreu cheio do Espírito. Suas palavras finais foram: Senhor, não lhes impute esse pecado. Atos 7:60. Mas a maior bênção de sua vida terrena veio quando ele adormeceu. Atos 7:60. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:55 a 56. Outras passagens nas Escrituras falam de Jesus sentado à direita do Pai. Marcos 14:62, Lucas 22:69, Hebreus 1, verso 3, verso 13, Hebreus 8:1, Hebreus 10:12, Hebreus 12:2. Jesus sentou-se porque sua obra estava terminada. Mas quando Estevão estava morrendo, Jesus se levantou. Por cortesia, nos levantamos quando o visitante entra na sala.
Da mesma sorte, parece que Jesus se levantou para dar as boas-vindas a Estevão no céu. O próprio Senhor se levantou para dar as boas-vindas ao primeiro mártir cristão ao céu. Assim, uma grande bênção veio através do problema de Estevão. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Saulo é um segundo exemplo de que as bênçãos vêm dos problemas. Constatamos que alguns membros da Sinagoga dos Libertos vinham da Cilícia. A cidade de Tarso fica na Cilícia. Portanto, é possível que Saulo de Tarso tenha ouvido Estevão pregar. Temos certeza de que Saulo ouviu a mensagem de Estevão. Ele viu o rosto de Estevão brilhando como um anjo. Foi Saulo também que guardou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Atos 7:58 e Atos 8:1. Logo depois, Lucas registra a conversão de Saulo em Atos 9, verso 1 ao 19. No caminho para Damasco, Jesus lhe fez uma pergunta. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dores. Atos 26, verso 14. Observe que Jesus diz sobre os aguilhões. Os aguilhões eram varas afiadas. Essas eram usadas para cutucar bois teimosos. Então os bois continuariam se movendo. Qual é o ponto aqui? Jesus usou a vida de Estevão como um aguilhão para Saulo. Saulo era como um boi teimoso. Ele lutou contra o seu mestre. Ainda assim, os testemunhos de crentes como Estevão deixaram uma marca em Saulo. Não foi fácil para Saulo esquecer o rosto brilhante de Estevão, a vida poderosa e as palavras sábias e o espírito perdoador. A morte de Estevão foi um elo com a conversão do maior apóstolo, Paulo de Tarso. Às vezes, a morte de uma pessoa é como uma semente, traz uma grande colheita. Saulo ganhou milhares para Cristo e ele escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento. No céu, Estevão será uma das principais pessoas a quem Saulo agradecerá. Que bênção veio através do problema e do martírio de Estevão. Lucas ainda nos dá um terceiro exemplo de como as bênçãos vêm através de problemas. Esse exemplo vem em Atos 8. Estudaremos mais sobre isso na próxima lição. Ainda assim, mencionaremos esse terceiro exemplo. A morte de Estevão marcou o início de uma grande perseguição. Essa perseguição dispersou a maioria dos crentes de Jerusalém. Enquanto eles iam, eles compartilhavam as boas novas sobre Jesus. Assim, a morte de Estevão marcou o início de um novo período. A perseguição fez com que a igreja se expandisse muito. Nenhum de nós gosta de problemas, mas damos graças a Deus porque Deus levanta problemas para nos trazer bênçãos. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a B. 4:20 diz: a circuncisão era um sinal de Deus e Abraão, e aqui seria Gênesis 17, 9 a 14, Atos 7, 8, letra B. Então, na 4:20, letra B. 4:21. José se revelou aos seus irmãos e os resgatou da fome. Jacó e toda a família, cerca de 75 pessoas,
desceram ao Egito. Aqui é Gênesis 42 a 46, Atos 7, 11, letra D. Então, na 4:20 é letra B, na 4:21, letra D. Vamos a 4:22. Aos 80 anos, um anjo apareceu a Moisés na sarça ardente. Esse é o mesmo Moisés que os israelitas rejeitaram. O propósito de Deus enviou Moisés para ser governante e liberador. Aqui é Êxodo, capítulo 10, letra C. Aqui é letra C. 4:23. Davi desejava construir um lugar para Deus habitar, mas Salomão construiu o templo. Aqui é 1 Reis 8:17 e 1 Reis 6:1-38. Letra A. Letra A na 4:23. Vamos agora, marque-se para certo e para errado. Parece que Estevão foi o primeiro crente a pregar na sinagoga, certo? 4:25. Estevão tinha ideias novas sobre o tempo e sobre a lei, certo? 4:26. Estevão tinha menos discernimento que os outros 12 apóstolos, errado. 4:27. Os crentes de Jerusalém ainda viviam como se estivesse sobre a lei, certo? 4:28. Eles ainda circuncidavam seus filhos, certo? 4:29. Eles sacrificavam animais, certo? 4:30. Eles haviam entendido completamente a obra de Cristo, errado. 4:31. Eles viram como Jesus se relacionava com os gentios, certo? 4:32. Foi fácil para eles pensarem de uma maneira nova, errado. 4:33. A experiência pode ser como uma prisão que prende a pessoa ao passado, certo? 4:34. Os melhores líderes unem pensamento criativo, fatos atuais, experiência passada, certo? 4:35. Estevão tinha compromisso com a tradição, errado. Vamos assinar-lhe com X alternativas corretas. Foram os judeus gregos, como Filipe, e assumiram o evangelismo transcultural. Era mais fácil para os judeus gregos verem que o evangelho era para gentil. A influência grega os ensinar a pensar de nova. Todas aqui estão corretas. Vamos a 4:37. Na igreja precisamos ouvir. A igreja é um corpo. Todos precisam ser ouvidos. Então aqui o correto é a letra D, na 4:37. 4:38, ensinar com X, alternativa correta. Estevão deu 5 exemplos de Deus trabalhando através de mudanças. Os inimigos do tempo pensaram que o tempo e a lei não eram... Ok. Letra B é a correta. Estevão deu 5 exemplos de Deus trabalhando através de mudanças. 4:39, o grande tema do discurso de Estevão era, letra C, rejeição. Rejeição. Vamos agora relacionar a coluna de acordo com a B, 4:40. Os israelitas rejeitaram a Deus e voltaram para os ídolos, por isso Deus os rejeitou. Exato, aqui é a letra B. Atos 7, 39 a 43. Os israelitas rejeitaram o Espírito Santo. Atos capítulo 7, versos 52 e 53. Letra D, na 4:41. Os israelitas rejeitaram a lei e os profetas. Aqui seria Atos... Não, aqui é o Atos 7, 39 e 43. Letra B. Os israelitas rejeitaram a Jesus, Atos 7, verso 52, letra A.
ok? Então nós ficamos assim. Os israelitas rejeitaram a Deus e voltaram para os ídolos, por isso Deus os rejeitou. Nós tínhamos dito que essa era a B, mas na verdade não é. A B ficaria mais correta quando os israelitas rejeitaram a lei e os profetas. É a B, não é? 7, 39, 43. Muito bem, vamos agora, marque-se para certo e para errado. Jerusalém e todo o território de Israel são os únicos lugares que Deus se agrada. Errado. 4,45. Deus é grande demais para ser limitado a um só lugar. Certo. 4,46. Alguns crentes são santos dentro dos limites físicos da igreja, mas fora dela, age como se Deus não os ouvisse. Certo. 4,47. A adoração aceitável deve ser em espírito e em verdade. Certo? Aqueles que rejeitaram a Deus se separaram de sua ajuda e bênção. Certo? 4,49. Rebelião é um caminho que leva diretamente para o julgamento. Certo? 4,50. Os pais não passam seus pecados para os filhos. Certo? 4,51. Os filhos normalmente seguem os passos dos pais. Certo também. 4,52. Estevão estava calmo, amável, cheio do Espírito Santo. Seus inimigos estavam furiosos, cheios de ódio. Certo. 4,53. A vida reflete e volta para nós aquilo que nós estamos focados. Certo. 4,54. Devemos pagar o mal com o mal. Errado. 4,55. Estevão amou seus inimigos e orou para que Deus os perdoasse. Certo. 4,56. Deus usa os problemas para fazer o bem. Certo. 4,57. Deus permite que as pessoas escolham o bem ou o mal. Certo. Novamente. 4,58. A morte de Estevão marcou o início de uma grande perseguição. Certo. 4,59. A perseguição fez com que a igreja se expandisse muito. Certo também. Agora vamos à revisão da lição. 4,60. Os primeiros 7 diáconos incluíam B. Homens que eram todos judeus gregos. Os primeiros 7 eram todos judeus gregos. 4,61. Ao redor do problema de Atos 6, os apóstolos permitiram que os crentes ajudassem a resolver o problema. Letra C. 4,62. Líderes que punem aqueles que querem mudanças são como Faraó. Letra B. Faraó foi o exemplo usado. 4,63. Quando os inimigos de Estevão encontraram sabedoria maior do que a deles, eles, letra C, rejeitaram. 4,64. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre Estevão? Letra A, ele tinha mais discernimento do que os apóstolos. 4,65. O discurso de Estevão enfatizou Deus não tempo, não. Moisés foi o maior profeta, o templo era morar Deus, Deus trabalha. Letra D, Deus trabalha através de mudança. 4,66. Estevão mostra que Deus abençoa em muitos lugares, referindo-se aqui a Síria, Babilônia, Siquém, Midian. Letra A, Siquém, Midian. 4,67. O maior tema do discurso de Estevão é rejeição. 4,68. O discurso de Estevão nos mostra que os pais, sem a visão, os filhos costumam seguir os passos do pai. Letra C. Os filhos costumam seguir os passos dos pais. 4,69. Que bênção resultou da morte de Estevão. Uma grande
perseguição que dispersou os crentes, letra D, na 469. E com isso nós terminamos essa lição. O aluno agora deve entrar ali no WhatsApp do aluno. Nós vamos colocar o link para você do teste 2, o link para você do teste 2. E preste atenção nessa revisão que nós vamos fazer do teste 2, porque com essa revisão você vai ter sucesso no seu teste. Então vamos lá, teste 2. Ao abrir o link, a primeira coisa que você deve fazer é colocar o seu número, o número do núcleo, né? 5144. Depois o aluno coloca o número da sua matrícula. Aí ele clica no acessar a prova online, vai aparecer o seu nome. Se você está correto, está de acordo, coloque estou de acordo, prosseguir. E vai abrir o teste 2, Atos após quarta edição, teste 2. Vamos agora às perguntas. A cura do aleijado é o único milagre descrito em detalhes em Atos 1 ao 7. Sobre esse episódio, marque a alternativa incorreta. Presta atenção, é incorreta. A primeira diz: esse milagre funciona como uma dobradiça que abre uma porta levando os crentes de Jerusalém para Roma. Tá certo. Essa não é. B, a partir desse milagre, a perseguição começa a aumentar para os crentes. Isso também é verdade. C, a partir desse milagre, as portas se abram para a propagação livre do evangelho. O dia judaico começava às 6 da manhã, logo a hora 9, 15 é o nosso horário. Então, a correta é a C. A incorreta é a C. Então, na primeira, a incorreta é a C. A partir desse milagre, as portas se abrem para a propagação livre do evangelho. Não foi isso. 2. A cura do paralítico na Porta Formosa atraiu a atenção da multidão e do sinédrio para Pedro e João, sendo correto afirmar: Pedro confessou curar o aleijado com a força e poder provenientes da fé. Pedro confessou que não foram eles que curaram o aleijado e manteve o foco na fé do homem curado. Pedro e João eram homens comuns, mais conhecidos por si também não é. Os membros do sinédrio sabiam que Pedro e João haviam estado com Jesus e que não haviam frequentado escola de rabinos. Essa é verdade, mas aqui é com relação à cura. Não é com relação à cura. Pedro confessou curar o aleijado com a força. Seria a B. Pedro confessou que não fora eles que curaram o aleijado e manteve o foco na fé do homem curado. Muito bem, vamos a 3. Quando os crentes da igreja, por meio da união, é incorreto afirmar. Vamos lá. Quanto ao crescimento da igreja, por meio da união, é incorreto afirmar. Os crentes estão dispostos de lado de lado. Tal. Essa daí, a A tá certa. Os crentes são todos iguais, por isso sempre concordo, até nas mais pequenas coisas. A B está incorreta. Vamos a C. Os crentes compartilham por vontade própria, sem ser... Os crentes compartilham com aqueles que têm necessidade e organizam suas ofertas. Então, a primeira fica sendo a C, a segunda a B e a terceira a B. Vamos à quarta. A respeito de Barnabé e do episódio envolvendo Ananias e Safira, assinale a assertiva incorreta, é incorreta. Barnabé gostava de encorajar as pessoas, está certo. Barnabé recebeu o nome de José, porque gostava de encorajar as pessoas, é o contrário. Então, a B está incorreta. José recebeu o nome de Barnabé, tá? Ananias e Safira eram invejosos e quiseram imitar. Então, a 4 é a B. Quinta, quanto ao crescimento da igreja por meio de sinais e maravilhas, é correto afirmar: Jesus era um rabi, mas jamais ensinou seus discípulos como os rabinos da época. Aqui a A está certo. Jesus ensinava com autoridade, depois ele mandava seus discípulos para a prática, pregar as boas novas, curar os enfermos, expulsar demônios. A B está mais certa ainda.
C, durante o ciclo 3 anos do ministério, se aprender teoricamente apenas. C está errada. D, somente após ascensão, depois se passar a teoria e a prática. Não, a B é a certa. Muito bem, sexta, Atos 5, 12 a 42, relata a prisão dos apóstolos, consequentemente, juntamente no Sinédrio e o Conselho de Gamaliel. Nesse contexto, é incorreto afirmar, presta atenção, é incorreta. Em teologia, a resposta mais complexa é quase sempre a correta. Muito bem. A Bíblia não foi dada aos homens para confundir, mas para iluminar, isso está certo. Gamaliel foi uma voz solitária no Sinédrio a falar com uma sentença de morte imediata à relação dos apóstolos. Gamaliel cita um revolucionário chamado Teudas em seu argumento. A incorreta aqui. Em teologia, a resposta mais complexa é quase sempre correta, essa está incorreta, não é? Vamos colocar a letra A. Letra A. A B está certa. Gamaliel foi uma voz solitária. Falar contra uma... Exatamente. Letra A na 6. Vamos ficar com a letra A. Então, 4 é B, 5 é B, 6 é A. Pode ser que alguma aqui não está 100%, mas estamos respondendo da melhor forma. Sétima. No que diz respeito aos atos do Espírito Santo na igreja, é correto afirmar. Vamos lá. A. Honrando as Escrituras, o Espírito capacitou os crentes a fazerem milagres em línguas plenamente somente no início da igreja. Tá. B. De algum modo, a era dos milagres e eventos sucumbiu com os apóstolos que iniciaram a igreja. Está incorreto. C. Justino Mártir, Irineu, escreveu que os crentes de seus dias expulsavam demônios e curavam doentes, certo? Apesar de ter levado adiante a reforma, Martim nunca operou milagre em nome de Jesus. Aqui é a C, sétima é C. Justino Mártir, Irineu, escreveu isso. Oitavo, quanto ao crescimento da igreja apostólica, por meio da perseguição, é incorreto, novamente, é incorreto afirmar. Oitava, a perseguição era como um rio que fluía de Jerusalém até Roma. A perseguição era como um rio que fluía de Jerusalém até Roma. Tá, essa é certa. B, os descrentes sempre perseguiram os crentes em Atos Romanos, era a maior fonte. Está certa. B, por terem curado o aleijado e pregar a ressurreição dos mortos por meio de Jesus, Pedro e João foram levados à prisão. Está certa, essa incorreta deveria ser a D aqui. Por ter feito grandes maravilhas, sinais, Estevão foi levado ao Sinédrio e apedrejado em seguida. A incorreta. A perseguição era como um rio que fluía de Jerusalém até Roma. Está certo, os descrentes sempre perseguiram os crentes em Atos, os romanos eram... é a B. A oitava, a incorreta é a B. Nona, quanto às formas como Satanás procura derrotar a igreja, conforme Atos 1:8, é incorreto afirmar que a perseguição é a primeira forma como Satanás procura derrotar, tá certo? A segunda forma é meio de sedução, terceira, nessa figura, essa perseguição, divisão e conflitos figuram como a terceira forma. Ok. Ananias, Sefira, letra C, a 9, tá bem? C, a 9. Então, 7 é C, 8 é B, 9 é C. Vamos mais adiante. 10, 11 e 12 agora. Atos 6, 1, 7 registra um conflito interno ocorrido na igreja, sendo correto afirmar. O episódio do conflito é dividido em 4 partes. Problema, julgamento, solução, resultado. O problema surgiu porque o número de discípulos diminuiu, não é essa, o problema surgiu devido ao crescimento do número que desencadeou murmuração dos crentes hebreus. Não, também não é essa, o número de discípulos cresceu, houve murmuração, porque a viúva dos era desesperada. A D, a 10ª é a D. 11, quanto ao conflito de Atos 6, 1 a 7, é incorreto afirmar
conflito havia relações judeus, hebreus, judeus, gregos, tá certo. B, os judeus hebreus eram os que falavam bem o hebraico, por serem nativos do território, tá certo. C, os judeus gregos não conhecem bem o hebraico, talvez por terem nascido fora de Israel, certo? Todo o Império Romano falava grego, mas os judeus gregos falavam apenas o hebraico. A D está a incorreta. 12, há o problema do conflito surgido na igreja. Em Atos 6, os apóstolos apresentaram a solução, sendo incorreto afirmar, novamente a incorreta. Os apóstolos tornaram defensivos e afirmaram que está fazendo o melhor que podia. Não foi essa. A está incorreta. Em vez de ser defender, os apóstolos analisaram, os apóstolos deixaram que as pessoas tomassem, ser cheios do Espírito Santo. Muito bem, a 12 é A. Então, 10 é D, 11 é D, 12 é A. Vamos agora a 13, 14, 15 e 16. 13. Diante de seus algozes, teve rever a história de Israel sobre um sermão inflamado pelo Espírito, e é correto afirmar. Estevão introduziu a partir de Abraão, saindo para ir à terra de Canaã. Estevão iniciou a letra B. Estevão introduz seu discurso a partir de Abraão, saindo certo. 13 é B. 14. Em relação a Estevão, sua pregação é incorreto afirmar. Ao que parece, ele foi o primeiro crente a pregar no templo de Jerusalém. A falsa acusação contra Estevão era de estar falando contra o templo e a lei. Isso é verdade. Estevão entendia a missão. Jesus melhor que os próprios apóstolos. Alguns chamavam Estevão, o pai, ele entendeu. Então, ao que parece, Estevão foi o primeiro crente a pregar no templo de Jerusalém. De estar, Estevão entendia a missão de muito bem. 14 é A. 15. Quanto ao trabalhar de Deus apontados na pregação de Estevão, é correto afirmar. Estevão não era permanente, pois Deus trabalhava através de mudanças e mudou muitas coisas no passado. O tempo que no princípio Deus trabalhou. Ok, 15 é a D, então fica assim, 13, letra B, 14, letra A e 15, letra D. E por último, a 16, a pregação de Estevão apresenta um encadeamento histórico, desde o chamado de Abraão até Jesus. Nesse contexto é correto afirmar, exceto. Vamos lá, então aqui é exceto. Os líderes judaicos trataram Jesus diferente da forma que alguns judeus, servos de Deus. Eles haviam rejeitado José por ciúme, mas Deus fez o governador do Egito. No deserto rejeitaram, mas também eles voltaram para os ídolos, sendo isso rejeitado por Deus. Eles rejeitaram o Espírito Santo e o próprio Jesus. Por isso, o tema de Estevão era rejeição. Ok, os líderes judeus trataram Jesus diferente da forma que alguns... Ok, a A está errada. 16A é a exceto aqui. Muito bem, com isso, nós terminamos o teste. Espero que você tenha observado as respostas. 16, a correta é A. E se você colocou todas corretas, você deve tirar 10, tá bem? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 251 pastas com mais de 7.400 vídeos. Se você não é aluno, teve assistindo aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue, entre no nosso canal e comunique conosco se quer se tornar aluno.
nós faremos a sua matrícula, daremos acesso ao material didático e também ao WhatsApp do aluno para você fazer as provas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.